Aquela culpa que você carrega, aquele medo de que Deus perdeu a paciência, aquela sensação de que você não merece amor. Se acalme, Deus quer que você saiba que Ele é misericordioso. Hoje, no nosso devocional de número 129, seguimos com o tema A Rocha que não muda quando tudo muda. E o trecho bíblico que nos guia é de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Muito prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Essa revelação acontece num momento muito marcante da caminhada de Israel. Moisés está diante de um povo instável, cansado, murmurador e cheio de falhas. E é justamente ali, no meio da fragilidade humana, que Deus decide mostrar algo sobre si mesmo. Não é um homem tentando explicar Deus, é Deus dizendo quem Ele é. E isso é profundo demais, porque naquela época os povos ao redor imaginavam deuses imprevisíveis, temperamentais, distantes e cheios de interesse. Mas o Senhor se revela como alguém que tem compaixão, misericórdia, fidelidade e amor abundante. O caráter de Deus não nasce do humor do momento, ele é constante. Antes de Moisés entender o povo, Deus já estava mostrando que ele é maior do que a confusão humana. E uma das coisas que toca muito nesse texto é que Deus fala de si mesmo. Ele não diz apenas o que faz, ele diz quem é. A nossa mente, ela vive tentando medir Deus pelo que sentimos no dia. Se o dia foi leve, achamos que Deus está perto. Se o dia foi pesado, começamos a mudar de ideia. Mas esse texto quebra essa lógica. Ele mostra que Deus não muda porque a vida ficou difícil. Deus é eterno, não depende de relógio. Deus é misericordioso, não trata da dor humana com frieza. Deus é fiel, não abandona o que prometeu. Deus é amoroso, não ama por impulso, ama por caráter. E isso é rocha primordial. Uma rocha não nasce da emoção do vento, ela continua ali. Quando tudo balança, ela permanece. Quando a casa treme, ela sustenta. Quando o coração fica confuso, ela não some. Deus não é uma ideia que a gente adapta à nossa própria dor. Ele é a base sobre a qual a dor precisa ser colocada. E tem uma parte muito séria também. Deus perdoa, mas não banaliza o pecado. Ele é misericordioso, mas não perde a justiça. Isso é tão lindo, porque mostra um caráter completo, não é uma coisa rasa. E esse texto ele continua tão relevante até os dias de hoje, porque muita gente está cansada de deuses pequenos, e às vezes até de uma fé pequena também. Isso muitas vezes aparece na família, quando alguém espera que Deus seja igual às figuras instáveis que conheceu dentro de casa. Aparece no casamento quando a pessoa transfere para Deus as decepções que viveu com os humanos. No trabalho, quando a pressão faz parecer que tudo depende só do nosso esforço. Na vida emocional, quando o coração oscila tanto que passa a medir Deus pelas próprias oscilações. E também nas crises pessoais, quando a dor faz a gente pensar que o Senhor se afastou, mesmo sem evidência disso. Eu vou colocar alguns exemplos aqui bem reais e eu quero que você pense neles enquanto eu falo. Uma mãe cansada, que erra, se culpa e depois acha que Deus já perdeu a paciência com ela. Um homem que tenta ser forte o tempo todo e começa a imaginar Deus como mais um cobrador. Uma pessoa ferida por rejeição, que já não consegue confiar em ninguém e, sem perceber, transfere essa desconfiança para a fé. Alguém que vive entre culpa e perfeccionismo, como se Deus só fosse bom quando tudo sai certo.
E esse texto, ele cura exatamente isso, porque ele diz: Deus não é uma versão ampliada das suas dores humanas. Ele é santo, firme, compassivo e fiel. Quando a alma para de projetar em Deus as falhas das pessoas, ela começa a descansar de verdade. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está vivendo oscilando, que está medindo Deus pelas emoções, que está transferindo para Deus as falhas das pessoas, que está tão cansada que não consegue mais confiar. Vamos juntos deixar ela saber que Deus não é como nós, que Ele é eterno, misericordioso, fiel e amoroso, que Ele não muda porque a vida ficou difícil, que quando a gente para de projetar em Deus as nossas dores, a gente começa a descansar. Então pausa esse devocional e envia para ela agora, porque ela precisa saber que é seguro descansar, que quando ela voltar para a rocha, tudo muda. E a lei espiritual que mais conversa com esse trecho bíblico é a lei da correspondência, porque essa lei, ela diz que o interior influencia a forma como enxergamos tudo. Se por dentro o coração vive esperando abandono, dureza e instabilidade, ele tende a interpretar tudo assim. Mas quando a verdade de Deus entra, a leitura da vida muda. A revelação do Senhor a Moisés faz exatamente isso. Ela reposiciona a percepção humana diante do caráter divino. Quando eu sei quem Deus é, eu não interpreto a vida inteira a partir do medo. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais precisa lembrar que Deus é misericordioso e fiel? É na família? Talvez você esteja se cobrando demais e esquecendo que Deus também trata você com compaixão. É no seu casamento? Talvez você precise confiar mais no caráter de Deus do que nas instabilidades do momento. Talvez na sua vida emocional, seu coração esteja tão cansado que você já não consegue imaginar Deus como uma rocha segura. O que hoje mais tem distorcido sua visão sobre Deus? São as experiências ruins com pessoas, a culpa acumulada, o medo do futuro, a comparação com a vida dos outros, a sensação de que você precisa merecer amor o tempo todo. E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria de verdade? Você falaria com Deus sem tentar esconder as suas falhas? Você lembraria que o caráter de Deus não oscila conforme o seu humor? Ou de repente nos seus relacionamentos você trataria os outros com mais misericórdia, porque foi assim que Deus também agiu com você? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia, eu vi Deus como Ele realmente é, ou só como eu senti que Ele estava. Hoje, seus 7 minutos são para tirar Deus do tamanho das suas emoções e colocá-lo no lugar da verdade. E o nosso exercício recebeu o nome de voltar para a rocha. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, você começa o seu exercício. Primeiro, dê nome à imagem errada que você pode ter de Deus. Então escreva e complete. Hoje, a imagem distorcida de Deus que mais tenta me influenciar é... Seja honesta, isso é fundamental nos exercícios. Segundo, lembre quem Deus realmente é. Então escreva e complete. Mas a verdade sobre Deus que eu preciso lembrar é... Complete com sinceridade, eu vou te dar alguns exemplos, mas você não precisa necessariamente usar os exemplos que eu dou. Você completa com o que for verdade para você. Mas a verdade sobre Deus que eu preciso lembrar é que Ele é misericordioso. Mas a verdade sobre Deus que eu preciso lembrar é que Ele é fiel. Mas a verdade sobre Deus que eu preciso lembrar é que Ele não muda com o meu humor. Mas a verdade sobre Deus que eu preciso lembrar é que Ele é a minha rocha primordial. E terceiro e último, escolha um gesto simples de confiança para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai escrever, você vai completar, mas você também vai agir. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. E os exemplos que eu te dou são esses. Antes de terminar o dia, eu vou orar sem fingir que estou bem. Antes de terminar o dia, eu vou entregar a Deus uma culpa que eu ainda vinha carregando sozinha.
Antes de terminar o dia, eu vou repetir uma verdade sobre o caráter de Deus quando a ansiedade tentar falar mais alto. A ideia desse exercício é te ajudar a parar de viver guiada pela oscilação interna e começar a viver pela constância do caráter de Deus. Agora me conta aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais precisa lembrar que Deus é misericordioso e fiel. Aquela que você está se cobrando demais. E a pergunta mais importante, alguma vez você já tinha parado para perceber que quanto mais você mede Deus pelas suas emoções, mais você se afasta da verdade? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. Depois volta e faz o exercício, porque esse devocional, ele só termina quando você decide que merece descansar na constância de Deus. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu a vestir a armadura de Deus como proteção mental e espiritual. E hoje você aprende que a rocha não muda quando tudo muda. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita e já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver oscilando e precisar ficar firme na rocha. Então respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço porque Tu não és como nós. Tu és eterno, Tu és misericordioso, Tu és fiel, Tu és amor em plenitude, Tu és santo, justo e compassivo. Hoje eu reconheço que muitas vezes tentei medir Teu caráter pelas minhas dores, minhas falhas e outras pessoas, ou pelo meu próprio cansaço. Mas agora eu quero voltar para a verdade. Tu és minha rocha primordial. Tu és estável quando tudo muda. Tu és firme quando meu coração vacila. Tu és bom mesmo quando eu não consigo entender tudo. Ensina-me a descansar em quem Tu és. Ensina-me a confiar mais na Tua presença do que nas minhas impressões. E faz de mim alguém que também reflita misericórdia, fidelidade e amor no meio da vida real. Em nome de Jesus. Amém.